Do Abel ontem, e na coletiva do Abel, o Abel ele falou sobre a situação lá que aconteceu no jogo da Libertadores. Jogo da Libertadores, que aconteceu ano passado. Ele voltou nesse assunto, sinceramente, na minha visão, sem necessidade nenhuma, ter voltado nesse assunto. Eu acho que, é pra frente que se olha. E ainda ele voltou batendo na tecla ali, basicamente, de que... Pois é, pessoal, o Abel Ferreira não se conforma de ter perdido para o Flamengo na final da Libertadores, né, o ano passado. Mas eu acho que ele vai ter que aguentar aí por muito tempo, né? Porque o torcedor do Flamengo aguentou quando Abel ganhou do Flamengo na final da Libertadores 2021, né? Inclusive o torcedor queria logo que a próxima final 2022 fosse Flamengo e Palmeiras, mas não foi 2023, não foi 2024, aconteceu de ser 2025, e já tem muito torcedor palmeirense aí revoltado porque acha que Abel Ferreira não era para ter tocado mais nesse assunto, né? Não porque o VAR era para ter se chamado, expulsado por lugar, mas pessoal, eu acho que Abel Ferreira quer por fim da força plantar na cabeça do torcedor palmeirense, na cabeça de Leila, parte da mídia, que o Palmeiras só perdeu porque o jogador não foi expulso, né? Pulgar não foi expulso. Aí eu pergunto, Pulgar merecia ter sido expulso? Assina embaixo. Mas só para lembrar ao senhor Abel Ferreira que antes de Pulgar fazer aquela entrada, dar aquela entrada, o senhor Veiga, né, quase quebra o tornozelo de Carrascal. Não, mas foi um lance com bola, não importa, pessoal. Ou com bola ou sem bola, era para ter sido expulso, pegou o pé do cara. Então vamos deixar de chororô, vamos aceitar a derrota, né? Eu sei, Abel Ferreira, que você nunca venceu o Flamengo em Campeonato Brasileiro. Volto a dizer, Abel Ferreira nunca venceu o Flamengo em Campeonato Brasileiro. A única vantagem que Abel tinha foi por água abaixo, que era justamente a Libertadores, né? Copa do Brasil, retrospecto, o Flamengo tira o Palmeiras. E Libertadores tinha aquela derrota em 2021, agora já não tem mais, porque em 2025 o Flamengo deu o troco. Então, eu acho que você ficar batendo na mesma tecla, né? Ficar insistindo no mesmo assunto. Não, eu só perdi porque isso. Não, eu só perdi. Pessoal, isso aí chega a ser vergonhoso. O que Abel Ferreira está fazendo é vergonhoso. E vamos ser bem realistas. O torcedor palmeirense já está de saco cheio disso, né? Eu acho que eu sempre digo aqui, Abel Ferreira não pode ver as camisas do Flamengo. Quando ele vê as camisas do Flamengo, pessoal, ele já fica traumatizado. Ele já fica preocupado. Por quê? Porque ele sabe que vai ter dificuldade. Porque ele sabe que vai ter problema pela frente. Porque o retrospecto Abel Ferreira e Flamengo, se você puxar na ponta do lápis, é vergonhoso. Por isso tem muito torcedor palmeirense aí dizendo que Abel Ferreira tem que pensar e olhar para o futuro, não tá olhando para o passado, né? E eu vou ser bem realista, se não contratar jogadores, vai ser difícil bater o Flamengo, pessoal. Temos que ser realistas, né? Claro, tem aqueles torcedores que, o Abeletes, né? Os Abeletes, né? Mas Neto não, Neto aí do canal Opina Pouco é um cara que é realista, é sincero, não esconda a verdade. E para Abel Ferreira começar o ano já com a cabeça no Flamengo, isso aí não tá cheirando bem, pessoal. Isso aí não tá cheirando bem. Vamos reagir aqui ao vídeo, né, deixando nossa opinião. Créditos do vídeo ao canal Opina Pouco, link na descrição. Vamos ver o que ele acha sobre esse assunto. Vamos lá. Falando aqui sobre os bastidores, teve coletiva do Abel ontem. E na coletiva do Abel, o Abel ele falou sobre a situação lá que aconteceu no jogo da Libertadores. Jogo da Libertadores, que aconteceu ano passado. Ele voltou nesse assunto, sinceramente, na minha visão, sem necessidade nenhuma, ter voltado nesse assunto. Eu acho que, é pra frente que se olha. E ainda ele voltou batendo na tecla ali, basicamente, de que a culpa do resultado foi do VAR. Por que aconteceu? Teve um lance ontem, no jogo contra a Portuguesa, que ele foi um lance que o VAR foi chamado. E de fato era um lance para expulsão. O jogador da Portuguesa que tinha recebido um amarelo, o VAR chamou e o juiz corrigiu o cartão, expulsou.
Beleza. E aí na coletiva o Abel falou o seguinte, ó: uma equipe também é feita de experiência, malandragem, liderança e cobrança. Aprendemos no ano passado. Até o VAR aprendeu. Vocês não viram? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste quando vê um lance pior do que aconteceu. Compreende as leis do VAR. E em uma final de Libertadores, supostamente com o VAR top, com o árbitro top, aí está a prova. Claramente uma crítica. Não sei se vocês lembram, antes da final da Libertadores, Abel dizia que na Libertadores ia ser diferente, né? Porque o Brasileirão, o Flamengo era sempre favorecido, aqui no Brasil a CBF sempre favorecia o Flamengo. Aí agora ele volta atrás, aí fica difícil, né? Fica difícil entender os critérios de Abel Ferreira. Que ele fez, né? Ou seja, né, o VAR do Paulistão foi capaz de corrigir a situação, agiu de forma correta. O VAR da Libertadores, que era para ser com profissionais de excelente qualidade, não cumpriu isso. Aí ele falou o seguinte, ó: o treinador do Palmeiras muitas vezes é chato. Muitas vezes dizemos que o Palmeiras foi incompetente na final. Mas este asterisco ninguém vai tirar. E hoje é uma prova disso, sobre a conquista do título da Libertadores que o Flamengo teria conquistado com um asterisco. Vamos lá. Galera, o lance do Pulgar em cima do Bruno Fux, ele foi um lance grave? Eu considero que sim. O Bruno Fux foi para lesionar o atleta. O jogo estava até parado já. Ah, Neto, mas teve o lance do Rafael Veiga, que aconteceu antes. Beleza. Eu falei sobre os dois lances aqui no ano passado. Falei sobre o lance do Fux e falei sobre o lance do Veiga. Na minha opinião, os dois lances deveriam ir para análise. Aí, de acordo ali com a análise, com os ângulos a ser analisado, aí a gente iria ter a... E os dois mereciam expulsão. Vamos ser bem realistas, pessoal. Não poderia expulsar um e deixar o outro sem expulsar. E olha que o do Palmeiras ia ser primeiro, viu? A conclusão que acabou não acontecendo, né? Então, sim, também concordo, deveria ter sido analisado sim. Muita gente esquece aquele lance lá, mas aquele lance lá também aconteceu. E a gente tem que ser justo. O futebol, pessoal, ele não pode ser feito de meias verdades. O futebol, ele não pode ser feito apenas do nosso ponto de vista, mas tem que também ver o ponto de vista rival. Se a gente quiser começar 2026 da forma certa, é dessa maneira. Ontem, a arbitragem contra a Portuguesa, eu acho que tomou uma decisão muito sensata e muito coerente. Veio, corrigiu, fez aquilo que o VAR, que a ferramenta, a tecnologia é feita para fazer. Na final da Libertadores teve diversos erros de arbitragem. Não foi só esses dois. Teve erros também na condução do jogo. E nada aconteceu. Agora, assim, Abel... cara, quando você fala sobre, ele falou aqui, muitas vezes dizemos que o Palmeiras foi incompetente na final. Quem falou isso não foi só o torcedor não, viu? Eu sei que esse é um recado que o Abel tá dando pro torcedor do Palmeiras, que tanto criticou a equipe. Mas a presidente do Palmeiras, a sua presidente, falou isso no documentário que fez pra Globo. Ela falou isso. Então, é na porta dela que você tem que bater e falar pra ela também. Porque ela falou que a equipe não deu um chute a gol. Ela falou, inclusive, na reunião do conselho, como que eu vou cobrar arbitragem, sendo que os meus jogadores não deram um chute a gol? Então, basicamente, isso aqui pra mim, ela tá falando sobre a competência da equipe. Quando ela expõe dessa maneira. A questão é a seguinte, Abel. Esse jogo mental seu, ele não vai funcionar mais. Alguém não tá falando a mesma língua, né? Abel quer transferir a responsabilidade para o árbitro, né? E Leila Pereira não. Leila Pereira não quer passar o pano para ela. O Palmeiras não deu chute. Não foi só para ela, pessoal. Acho que quem assistiu o jogo, quem viu o futebol, é como o Neto falou, os dois merecia ter sido expulso. Veiga era para ter sido expulso primeiro, né? Vale ressaltar. E o Palmeiras não deu um chute no gol, pessoal. Uma final de Libertadores, você não conseguir dar um chute no gol. Será que realmente você merecia ser campeão? Claro que não merecia, né, pessoal? Com a torcida do Palmeiras. Tanto que muitos torcedores nem tá dando moral pra isso que você falou. Se você entrar lá na coletiva e olhar os comentários, muito pelo contrário, você vai ver mais cobrança pro Abel do que alguém abraçando isso daqui que ele falou.
Porque na minha visão, o título do Flamengo já tá com a plaquinha ali, ó, colocada na madeira. E aí, meu amigo, não adianta chorar o leite derramado. A gente agora tem que criar o que você falou aqui, ó, a malandragem necessária para que esse ano, se a gente topar com Corinthians, com Flamengo, com Botafogo, com Cruzeiro, com quem quer que seja, a gente tenha essa malandragem também. E é isso que a gente precisa. Então esse jogo mental de ficar tentando, sabe, mandar recado indiretinha pro torcedor, ficar voltando em coisa lá atrás, falar de arbitragem, falar disso, não vai funcionar. Porque na hora do gol do Flamengo, ninguém subiu com o Danilo. O Danilo subiu sozinho. Se o Danilo não tivesse subido sozinho, o gol não teria acontecido, independente da expulsão ou não. O Flamengo só foi campeão ali. Não foi porque o Pulgar fez uma grosseria, fez uma deslealdade com o adversário, que o Palmeiras perdeu. Não foi só por isso, mas foi acima de tudo porque o Palmeiras não teve a competência necessária para fazer gols ou para impedir gols. E aí, meu amigo, você tem que segurar esse rojão. Você tem que segurar esse rojão. E você começar o ano falando disso aqui, acho que não é necessário puxar esse holofote agora, né? A melhor resposta, ela é sempre no campo. Pelo menos é. Pois é, pessoal. Por fim da força, Abel Ferreira quer transferir a responsabilidade, né? Não, o Palmeiras perdeu por causa daquele gol. Se ele for continuar nesse mesmo lamento, né? Nesse mesmo chororô, e nessas mesmas coisas aí, não for olhar para o futuro, a tendência é que o Flamengo domine mais ainda o cenário do futebol brasileiro essa temporada, né? E a Abel tá preocupado aí, pelo que eu tô vendo, a Abel tá preocupado em transferir responsabilidade, né? Mas até Leila Pereira foi bem realista, né? Leila Pereira foi bem realista, bem clara, né? O Palmeiras perdeu, não foi porque não aconteceu expulsão, que pra mim os dois era para ter sido expulso, né? Pulgar e Veiga, né? O Palmeiras perdeu porque não deu um chute no gol. O Palmeiras perdeu porque não conseguiu jogar bem. O Palmeiras perdeu porque tinha um Flamengo melhor pela frente. Então, eu acho que Abel Ferreira vir e lamentar e começar esse chororô tudo de novo, eu acho que o torcedor palmeirense está mais do que certo, né? Por isso que Neto aí é bem realista, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Se você for ficar o ano todinho, não porque o Flamengo isso, não porque a temporada passada. Pessoal, eu vou ser bem realista. E isso aí, pra mim, sabe o quê? Isso aí, pra mim, é medo. Medo do Flamengo. Isso aí tá ficando bem claro. Parece que Abel Ferreira tá traumatizado com o Flamengo. Parece que Abel Ferreira, cada dia que passa, né? Ele fica com mais medo ainda do Flamengo. Eu até entendo, né? Ele nunca venceu o Flamengo em Brasileirão. Abel nunca venceu o Flamengo em Brasileirão. Em Copa do Brasil, o Flamengo leva vantagem. E em Libertadores agora tá empatado, né? Então, e ele sabe, né? Ele sabe que tá pressionado, né? Palmeiras ontem não jogou um bom futebol, o torcedor sabe disso, né? Então, sem sombra de dúvida, acho que vai ser a temporada todinha ele tentando aí, destabilizar, né, o Flamengo de qualquer forma, mas eu acho que isso aí não vai atrapalhar o Flamengo em nada, pessoal. Isso aí eu acho que, pelo contrário, os caras vão olhar para essas declarações de Abel e vai ter mais força, né? Vai ter mais força de vontade, mais desempenho para conseguir bons resultados, né? Eu sempre estou dizendo aqui, eu acho que se o Palmeiras continuar com esse mesmo elenco, o mesmo treinador, o mesmo futebol, para mim o Flamengo é mais do que favorito. Não porque o Cruzeiro, pessoal, o Cruzeiro estreou, eu sempre vinha dizendo aqui, pessoal, não se iluda com o Cruzeiro. Não porque o Cruzeiro trouxe Jadson, o Cruzeiro tem um grande elenco.
Como é que o Cruzeiro tem um grande elenco que não consegue vencer um time do Campeonato Mineiro em casa, né? Perdeu por, acho que foi 2-1. Foi 2-1 ou foi 2-0. Então, para mim o Cruzeiro é carta fora do baralho. A realidade é essa. Para mim o Cruzeiro não vai fazer páreo a Flamengo. Eu não tenho medo. A verdade é essa, eu não tenho medo. E sobre o Palmeiras, para mim o Flamengo ainda é grande favorito a ganhar todas as competições. Brasileirão, Libertadores. E eu acho que esse ano o Flamengo vai forte, né? Principalmente quando se fala em Copa do Brasil também, viu? Porque o Flamengo esse ano vai tentar brigar pela Copa do Brasil, pessoal. Esse ano o Flamengo vai tentar ganhar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Sei que muitas vezes, não, mas não tem condições. Tem condições sim, claro. Vai precisar de um elenco qualificado, vai precisar... o Flamengo não vai jogar a Copa do Brasil com seu time principal, né? Mas com certeza vai jogar com o que tem melhor, né? Quando eu digo com o que tem melhor, com um elenco qualificado. É porque o banco de reserva do Flamengo, pessoal, é um banco de reserva que a gente pode olhar e pode afirmar que hoje o Flamengo tem um elenco qualificado, né? Quer dizer, já tinha, né, pessoal? O elenco do Flamengo já era bem qualificado, né? É claro que cada um tem sua opinião. Tem muitos aí que acham que o Flamengo tem que ir no mercado, fazer grandes contratações. Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo não precisa ir no mercado fazer grandes contratações. Pontuais, um goleiro, já trouxe um zagueiro. Aí sim, vai trazer um atacante ali para ser o substituto de Pedro, né? E sem sombra de dúvida, a expectativa do torcedor do Flamengo é por um ano mais de vitória, né? Quem sabe aí no final do ano a gente não esteja comemorando outra Libertadores e uma Copa do Brasil. Seria fantástico, né? Ou até mesmo Libertadores e Brasileirão, né? Tem muita gente aí dizendo que o Flamengo está tentando se transformar em um Bayern de Munique do futebol brasileiro, né? Quando se fala em faturamento, né? Só falta agora a questão de título, né? O Flamengo emplacar ali 2, 3 anos ali ganhando as principais competições, não consequentemente Brasileirão e Libertadores, né? Pode ser a Libertadores, 3 Libertadores seguidas, um Brasileirão, depois ganha uma Copa do Brasil, depois volta a ganhar o Brasileirão. Eu acho que são competições importantes para o cenário do futebol brasileiro. Claro, se der para ganhar Libertadores e Brasileirão, 2 anos, 3 anos seguidos aí, vai deixar muita gente aí preocupada, né? Porque se o Flamengo hoje já é a potência que é, e cada ano que passa só cresce, só cresce. Tem muita gente alertando, cuidado, se o Flamengo descolar do Palmeiras, se o Flamengo descolar do Cruzeiro, vai ser difícil pegar. Não é que vai ser difícil. O Flamengo já descolou, pessoal. O Flamengo já está à frente do Palmeiras, o Flamengo já está à frente do Cruzeiro, né? Vejo muita gente fazendo muitos esforços aí para não tentar deixar o Flamengo descolar, né? Mas vale ressaltar e vale lembrar, esse esforço, às vezes você vai ter que pagar alto. Por exemplo, o Palmeiras fez um investimento de 700 milhões a temporada passada. Se fala aí muito que o Palmeiras vai fazer novos investimentos, trazer Almada, João Arias, né? E a dívida só aumenta. Cruzeiro aumentando também sua dívida, né? Não porque o Cruzeiro tem um dono, mas não pagou dívida ainda, viu, pessoal? A dívida está sendo parcelada. Sei que ele tem muito dinheiro, mas como o dono do Botafogo também tinha, né? Depois de 3, 4 anos ali só colocando e não tendo retorno, uma hora a fonte seca, né? Uma hora o cara vai dizer, não, peraí, eu não vou só tirar meu dinheiro, investir e não ter um retorno. A gente sabe como é que funciona a SAF, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que é que você acha aí das declarações de Abel Ferreira, o Chorô? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News.